Toda alma que desperta sente em si um tal querer, revelando ontem para o hoje esclarecer. Mas como entender essa grandiosa construção? Se pequenino eu sou, não passo de um grão. Comece pelo começo, a natureza não dá saltos. No princípio era o verbo, plena harmonia sobre o caos. Mas como tudo no universo, começo para um fim, o meio é o processo. Comece pelo começo, descobrindo o seu brilho, conectando ontem e hoje, redesenhando o infinito. Comece pelo começo, a verdade conhecerá, e o véu da ignorância se dissipará, onde a luz até a mesa em madeira te responderá, e as vozes do além não se calarão, seja em sonho ou profecia, mediunidade em doação, do princípio ao infinito, construção de grão em grão, até que a cruz se faça luz em cada coração. Mil perguntas com respostas em receita para o bem, do átomo ao arcanjo, pelas vozes do além. Comece pelo começo, a natureza não dá saltos. No princípio era o verbo, plena harmonia sobre o caos. Mas como tudo no universo, começo para um fim, o meio é o processo, onde a luz até a mesa em madeira te responderá, e as vozes do além não se calarão, seja em sonho ou profecia, mediunidade em doação. Comece pelo começo, nascer, viver, morrer, viver, para renascer. Comece pelo começo, nascer, viver, morrer, viver, para renascer. Olá, meus queridos irmãos, uma ótima noite. Mais uma vez, começando a nossa queridíssima live Comece pelo Começo, esse ambiente virtual onde juntos podemos estar conectados pela união do nosso pensamento, pela alegria de estudar o Consolador Prometido, pela alegria de reviver Jesus. Boa noite a cada um de vocês que nos acompanham. Boa noite, Carla.
Boa noite, Jefferson. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. É um prazer imenso estar com vocês aqui, mais uma vez, para mais uma noite de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso mesmo. Então, para a gente começar, vamos fazer a nossa apresentação e sempre utilizando a audiodescrição, pois assim todos podem nos enxergar, uns com os olhos, outros com o coração. Meu nome é Jefferson Cunha, sou jovem, sou homem, tenho a pele clara, tenho os olhos escuros, o cabelo também escuro. Hoje visto uma camiseta preta, ao fundo eu tenho uma parede lisa branca, uma porta, uma estante com alguns livros, alguns colecionáveis, e tenho aqui o coração cheio de alegria de estar junto de vocês. Muito bem, Jefferson. Vou fazer também a minha audiodescrição para que os nossos amigos e amigas possam, então, me conhecer. Meu nome é Carla de Paiva, eu sou uma mulher, sou jovem, tenho a pele morena, tenho os cabelos pretos, lisos e longos, estão soltos. Eu estou usando uma blusinha regata preta e branca, mas quase não dá para ver porque o negócio aqui em Goiânia está bem quente hoje, gente. E eu estou sentada, atrás de mim tem uma parede lisa de cor clara. E eu estou muito feliz de estar com vocês aqui na noite de hoje. A nossa gratidão a cada um que está conectado, que vem aqui acompanhar juntinho, Carla. Muitos aí estão presentes todos os domingos, não perde nenhuma live sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo as pegadas de Jesus nas lives Comece pelo Começo. A nossa gratidão a cada um presente e também a nossa gratidão aos nossos parceiros de transmissão, não é mesmo, Carla? É verdade, Jefferson. Nós agradecemos imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando por todos os nossos canais. Essa live ela é transmitida pelos canais da Federação Espírita do Estado de Goiás, no YouTube e Facebook. Também no Facebook da Livraria da FEEGO, Livraria FEEGO é o nome. Transmitimos também para o YouTube, canal no YouTube da TV Goiás Espírita, Rede Amigo Espírita e TV CERJ. Que legal, e já que você disse da livraria que está nos retransmitindo, né, é muito importante lembrar que nós estamos estudando, né, o Pentateuco da Doutrina Espírita, mais a Revista Espírita, agora mais o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, alternado com a Revista Espírita, completando a grade das lives Comece pelo Começo, e essas obras podem ser encontradas, né, gratuitamente para download no site da FEEGO e também no site da FEB. Utilizamos uma versão para que todos possam ler e acompanhar junto conosco, não é mesmo, Carla? É verdade, nós estamos aqui utilizando, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto nas demais obras, estamos utilizando a tradução de Guilom Ribeiro, que, como o Jefferson bem disse a vocês, está disponível para download gratuitamente no site da FEEGO e da FEB. Mas para quem gosta do livro, quem prefere o livro físico, né, nós temos uma outra opção, né, Jefferson? Isso mesmo, quem gosta de pegar o livro, folhear, sentir o cheiro, sentir a maravilha de viajar nas páginas, temos a Livraria FEEGO, que está lá recheada de muita obra boa, de muita obra de luz da doutrina espírita, está funcionando, seguindo os protocolos de saúde, para que a gente tenha segurança de visitar fisicamente a livraria, quem pode estar em Goiânia ou quem já está em Goiânia, mas você que quer receber sua obra no conforto da sua casa, nós temos o livraria.feego.org.br, que é a página virtual dessa livraria maravilhosa. Isso aí, vocês podem comprar pelo site que vocês vão receber as obras todas no conforto do seu lar. Então, é uma excelente oportunidade para não deixarem de estudar. E não pode deixar também de curtir e compartilhar nossa live. Já coloca o dedo no joinha aí, ó, joinha para cima, e compartilhar o link da nossa live para que mais pessoas, mais corações possam receber a mensagem da noite. Então, manda essa live para todos que você ama. Se você tem uma pessoa muito especial no seu coração, manda essa live para ela agora, nesse momento, porque você vai falar para ela assim, ó, eu te amo e você tem que participar comigo dessa live maravilhosa e também tem que comentar, não é mesmo, Carla? Exato, curtam, meus amigos, compartilhem, levem a mensagem para mais e mais corações. Vamos aí juntos divulgar os estudos, divulgar a doutrina espírita. É maravilhoso, vamos então compartilhar com aqueles que nós amamos, como o Jefferson bem nos disse. Agora tá faltando gente aqui conosco, não tá faltando, Carla? Exatamente, vamos trazer aqui o nosso companheiro aqui, nosso facilitador, Rafael Siqueira. Bem-vindo, meu amigo.
Boa noite, Olá, Rafael. olá. Muito boa noite, Carla. Muito boa noite, Jefferson. Muito boa noite, família Feeglo Flix. Como é bom estar com vocês. Como é bom ver esses rostos já correndo aqui pelo nosso chat, trazendo o seu boa noite, trazendo as suas saudações. Gente, hoje é uma noite de festa. Nós temos um convidado especial, um grande amigo, mas antes eu quero me descrever. Eu sou Rafael Siqueira, um jovem de 41 anos, uso óculos, tenho os olhos negros, tenho ao meu fundo uma planta, alguns utensílios e hoje estou usando uma camisa vermelha. Talvez aí em homenagem ao batom da Elzi, que eu sei que ela gosta de um batom vermelho, e na minha camisa, Madre Teresa de Calcutá, com uma frase: o amor é o fruto da fé. O serviço ao próximo é o fruto do amor, e fazendo tudo isso, nós chegamos à paz. Meus amigos, é sempre uma grande alegria estar com todos vocês. E Carly Jefferson, eu estou vendo gente de longe. Eu estou observando aqui Tayane Quevedo Melo, um abraço de Chicago, estado de Illinois, lá nos Estados Unidos, e nós temos sempre gente de Atlanta, gente do estado da Flórida, é a nossa Federação do Estado de Goiás, espraiando o comércio pelo mundo. Em verdade, nós estamos espraiando o Evangelho de Jesus sob a ótica da veneranda doutrina espírita. Eu quero chamar um amigo muito especial, uma pessoa que eu conheci e que é um amante de Jesus, um propagador da doutrina espírita. Vem para cá, Arthur Valadares. Olá, meus amigos, boa noite para todos. Boa noite, Arthur, seja bem-vindo a esse nosso encontro. Fique à vontade também para se apresentar. Bem, eu sou o Arthur, sou jovem, tenho a pele clara, os olhos escuros, cabelo castanho. Estou vestindo uma camiseta branca com uma mensagem sobre a paz, paz em meu mundo. Ao fundo tem um quadro de Jesus, uma parede branca e também uma estante de livros com vários livros que usamos aí para as nossas reflexões. E é uma alegria estar aqui com todos nesta noite para refletirmos sobre o Evangelho, começando pelo começo. Muito bem, Arthur, seja muito bem-vindo, é uma alegria imensa recebê-lo aqui no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje. E antes da gente iniciarmos, falarmos aí do tema da noite de hoje para o pessoal, vamos então, convidamos os nossos irmãos para uma prece, convidamos o nosso amigo Rafael para fazer a prece inicial, por favor, Rafael. Carla, Jefferson, meus amigos que estão nos ouvindo, eu conheci Arthur em 2017. E era um jovem que falava de Jesus, era um jovem filho do Cristo, alguém que pregava o Evangelho que me lembrou muito Francisco de Assis, porque trazia no seu verbo a paz e o bem. Então a nossa prece inicial hoje vai ser evocando Francisco, evocando os dias de Assis, evocando Jesus, porque Francisco foi um êmulo do Cristo. Senhor, fazei-nos instrumentos de tua paz. Onde houver ódio, sejamos nós o amor. Onde houver ofensa, sejamos nós o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós sejamos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, sejamos nós a alegria. E onde houver trevas, que nós sejamos a luz. Ó Mestre, fazei com que nós procuremos mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Permaneça com cada um de nós na noite de hoje. Intua uma vez mais o verbo do teu filho Arthur Valadares. Abençoe a todos quantos se encontram no nosso chat, e dai-nos a tua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, pessoal. E já começou emocionante a live de hoje, então se segura na cadeira. Já vai no bate-papo, manda seu boa noite. De onde você está assistindo? Manda a sua dúvida sobre o tema. Tá? O pessoal já estudou em casa, a gente fez esse compromisso na semana passada. Manda sua dúvida sobre o tema. No final a gente vai responder as dúvidas. Manda também sua mensagem de paz, de reflexão. Participa aqui com a gente.
Mas olha só, para quem não teve tempo de estudar antes não tem problema, tá bom? O Arthur vai fazer as reflexões sobre o tema da noite de hoje e ao longo da explanação vocês podem aí estudando juntos, colocarem pelo chat os seus comentários, as suas perguntas, que ao final a gente vai trazer aqui para a gente comentar todo mundo junto, tudo bem? Bom, meus amigos, então vamos lá. Vamos passar então a palavra para o nosso irmão Arthur Valadares. Jefferson e eu retornamos ao final. Bem, meus amigos, então, mais uma vez, uma boa noite para todos, que o Senhor nos dê a sua paz, que sintonizemos com o coração de Jesus para sentirmos toda essa calmaria, essa serenidade que desse coração irradia, alcançando a todos nós, nos envolvendo nesse clima e infundindo assim muita força, muita inspiração e esperança para a nossa caminhada. Para mim é uma imensa alegria, uma honra poder participar desse estudo, deste projeto tão bacana, incentivando esse começar pelo começo, incentivando o estudo da obra fundamental de Allan Kardec, esse apóstolo da libertação humana, da libertação espiritual, da tomada de consciência quanto aos nossos destinos luminosos que começam aqui, nos labores que a vida na matéria nos propõe. Eu não poderia deixar de iniciar sem enviar um abraço fraterno, caloroso a todos os amigos da FEEGO, aí de Goiás, de todas as cidades, que sempre nos recebem com muito carinho. Já tivemos a oportunidade várias vezes de estar em Goiás, em Goiânia, em outras cidades, e sempre aquele acolhimento tão caloroso. E aqui então nós retribuímos. Enviar um abraço também, um agradecimento ao querido amigo Rafael. Tivemos a grata satisfação de conhecer, consideramos um irmão aí de caminhada, com quem muito aprendemos também. E um abraço muito especial, que não poderia deixar de mencionar aqui, é um amigo querido, que muito me auxiliou na caminhada, né, por quem tem uma profunda gratidão e que está aqui conosco também. Nosso querido Otacílio Rangel, seja abraçado, meu amigo, sinta aí o nosso carinho, meu e da Flavinha, sempre, viu, por você. E a todos os demais também, sintam-se acolhidos nesse amplexo da fraternidade. E o tema que nos foi proposto, dentro dessa magnum opus, dessa obra magna, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, é particularmente para nós um dos capítulos prediletos, um dos capítulos mais encantadores, mais envolventes, mais doces, que é a reflexão que está proposta no capítulo 9 da obra, sobre a brandura e sobre a paz. Bem-aventurados aqueles que são brandos, aqueles que são pacíficos. Figuremos, para início da nossa reflexão, a alma, a mente humana, como um lago. Não sei se os amigos já tiveram a oportunidade de ir a uma região, um campo, um local distanciado, onde não existe iluminação artificial, onde não existe iluminação humana, e ali estarem junto a um lago, por exemplo, à noite. Num dia calmo, sem vento, um dia de calmaria, um dia de serenidade, talvez só aquela brisa bem suave da noite, mas um dia calmo, ameno. Quando então o lago se faz qual um espelho. Um dia de céu aberto, sem nuvens. Quem já teve a oportunidade de contemplar uma cena assim, entenderá melhor o que estamos a falar. Os que ainda não tiveram, busquem um dia ter essa experiência. Buscarem a natureza, junto ali a um lago, a uma represa, nesse dia de calmaria, numa noite de céu aberto sem nuvens. Quando vemos, então, aquela multitude inumerável de estrelas, de constelações, na grandiosa e infinita obra de Deus. Então, esse lago sereno, esse lago, quando calmo, torna-se, em verdade, um espelho que reflete toda aquela glória do céu. Se pensarmos, se compararmos a nossa alma, a nossa mente a este lago, vamos entender, então, qual a proposta de Jesus quando diz: bem-aventurados são os brandos e os pacíficos.
Traduzindo dentro desse nosso exemplo, bem-aventurados aqueles que conseguem converter a sua alma, a sua mente, que é o espelho da vida em toda parte, diria o nosso querido Emmanuel, nesse lago límpido, nesse lago tranquilo, nesse lago sereno, que somente então será capaz de refletir em toda a sua pujança, em toda a sua grandeza, a beleza desse céu estrelado. Dessa grandeza da obra e da criação divina. É isso, portanto, o que os Espíritos, o que Jesus vai nos orientar, no que diz respeito à construção dessa brandura, dessa serenidade. É preciso acalmar esse nosso universo, esse nosso mundo interior. É preciso tornar essas águas do nosso mundo íntimo límpidas, serenas, a fim de se tornarem esse espelho apto a refletir para a vida, para os corações ao nosso redor, essas luzes que chegam do mais alto, que iluminam a vida e os caminhos. É sobre isso que este capítulo vai tratar, recuperando a lição de Jesus. Se eu der uma mexidinha aqui, que entrou uma abelhinha aqui, ela está acompanhando o estudo conosco, pode ser que em algum momento ela se aproxime, mas vamos seguir na reflexão. Mas, como eu diria, é preciso construir essa serenidade, e aqui os Espíritos, relembrando a lição imortal de Jesus, vão trazer-nos ainda horizontes ampliados para podermos ir aos poucos consolidando esse estado de espírito capaz de refletir a luz, a paz que verte, que nos chega do céu, do mais alto. Só que não nos enganemos. Construir brandura ou esse estado de paz interior não é simplesmente acomodar-se na posição de indolência, de inércia, de inação, de preguiça. Não é acomodação. Construir brandura ou esse estado de paz interior demanda esforço. É o bom combate do espírito, do ser, por vencer a si mesmo, o seu tumulto interior, o caos que há em si, dando ordem a tudo. Assim como Deus a criar, né, para além do caos, trazendo a ordenação naquela descrição simbólica que encontramos no Gênesis, a voz divina ordenadora, o verbo criador a estabelecer no caos a ordenação, em meio às trevas, a luz, e disse Deus, haja luz. Assim também o Espírito, que é esse Senhor do seu universo íntimo, precisa estabelecer esse estado de ordenação, de luz em meio às trevas, ao caos, ao tumulto interior. Então, construção de brandura, de serenidade, demanda esforço, perseverança, constância, imensa energia do espírito no transcurso do tempo, a fim de produzir esse estado de serenidade. Como nos dirá o querido Emmanuel, mais uma vez, num livro muito interessante, chamado Calma, ele nos dirá o seguinte, que ninguém possui uma serenidade que não construiu. Porque, por vezes, confundimos, a irmãzinha está aqui, por vezes confundimos serenidade simplesmente com inação, com uma certa acomodação, mas não é isso. Serenidade é resultado, é fruto de um imenso labor íntimo da parte do espírito, que depois desse esforço consegue consolidar esse estado íntimo. E é isso que os espíritos vão destacar aqui para nós, as vozes do céu a nos explicarem a mensagem imortal da Boa Nova, cumprindo a promessa acerca do Consolador, que Jesus nos trouxe lá no Evangelho de João, como está registrado lá, que ele viria não só o Consolador prometido, as vozes do céu, que em seu nome, as estrelas cadentes que cairiam em seu nome, resgatariam a mensagem de vida, a mensagem divina. Não só relembrariam a sua lição, mas também a desenvolveriam para nós, a explicariam para nós. E é o que nós encontramos aqui. Caminhos, orientações diretivas para esse labor de construção desse estado íntimo. O bom combate a gerar serenidade, paz. De modo que a alma, mesmo em meio à luta no mundo, as adversidades, as vicissitudes, como dirá Kardec, conseguirá internamente manter esse refúgio,
Esse templo interno agora ornamentado, luminoso pela presença divina, transfundindo na alma serenidade, paciência e irradiando, portanto, afabilidade, doçura, amorosidade, que é o que os Espíritos nos descrevem. Porque eles nos apresentam aqui, quando vamos, por exemplo, às instruções dos Espíritos, eles nos apresentam essas virtudes, né, a da brandura, por exemplo, desse estado de paz interior, como sendo compostas por um conjunto de pérolas, que se unem aí como que num colar de pérolas. Então, cada uma das mensagens apresenta-nos aqui virtudes que compõem, ou que, quando reunidas, compõem a brandura. Esse estado bem-aventurado do espírito que avançou mais alguns passos importantes na construção de toda a bem-aventurança que estamos destinados um dia a usufruir. Então, eles vão apresentando-nos algumas pérolas. Cada mensagem dos espíritos aqui é, de fato, uma pérola. E aqui selecionamos alguns breves trechos, algumas pérolas, dentre as pérolas, alguns trechinhos de cada uma dessas mensagens, que nos ajudem, talvez, a, digamos, dar um substrato para a nossa reflexão sobre o capítulo como um todo, que deve ser uma reflexão continuada. Aqui nós, digamos, iniciamos um processo, nós damos um impulso, fazemos um convite, mas cada um em seu lar, cada um em seus estudos pessoais, cada um em seus momentos de oração, deve estender, ampliar essa reflexão. E eles começam, ou Kardec, né, na ordenação do capítulo, das instruções que ele foi recebendo dos espíritos, começa pela afabilidade e pela doçura, que o espírito de Lázaro nos dirá, são o resultado direto da benevolência, que por sua vez é fruto do amor. Então não há como falar de brandura, desse estado de um coração pacífico, sem passar necessariamente pelo amor. Porque o amor é essa força prodigiosa da criação, que traz ordenação ao caos, que traz luz às trevas, que traz calma à turbulência, que traz liberdade em meio ao ódio, que traz libertação. Então, amor ao próximo, o amor a se desenvolver no coração, que se traduz na benevolência, no olhar mais benevolente, mais indulgente, cuja manifestação, diz aqui o Espírito Lázaro, é afabilidade e doçura. Porque o amor em nossas vidas é isso que nós vemos, por exemplo, na natureza. O amor lembra-nos um regato ameno, um regato que encanta num dia de sol quente. O amor é aquele regato que corre, aquele barulho maravilhoso, aquele envolvimento, aquele frescor. O amor é o calor tépido, ameno de uma lareira num dia frio. É aquele calor envolvente, acolhedor. O amor é essa força que dulcifica a vida, que traz mais sabor, mais cor aos nossos dias, às nossas relações. Então não há como apartar a doçura, a brandura do amor. Por isso tudo começa, tudo volta sempre ao amor, porque sendo Deus amor, sendo Deus o alfa e o ômega, tudo principia no amor e tudo deve terminar no amor. Esse é o segredo da vida abundante. Quando disse estamos apartados, a vida é uma aflição constante, a vida é turbulência, a vida é inquietude, a vida é desesperança, a vida é amargura. Amargura. Mais uma vez, recordando Emmanuel no livro Calma, ele nos diz que o estado de amargura, né, o estado de pessimismo, de azedume, dirá Emmanuel, é qual um espinheiro magnético, irradiando raios de energia destruidora em todas as partes, para todas as partes. A vida azeda, a vida em que falta doçura, afabilidade, é um espinheiro magnético. O indivíduo é o primeiro a se ferir, porque nunca encontra felicidade, nunca encontra paz, serenidade, porque está sempre a reclamar, sempre a lamentar-se. Então, a sua vida é aquele turbilhão, é aquele conjunto de revolta, de aflição.
E isso se traduz na influência que ele gera ao redor. Na ausência do amor, é isso. É aspereza, é esterilidade, é frieza. Na presença do amor, é isso. É frescor, é doçura, é sabor, é cor, é verdura, é vida, é abundância. Esse é o primeiro aspecto, a primeira dessas pérolas a compor o colar daqueles que vão se tornando de fato brandos e pacíficos. Mas o amor, tirando-nos, digamos assim, desse estado turbulento de vida interior, que ainda vemos a reger, de certo modo, a nossa sociedade, por isso que falo sempre, né? Esse é um dos capítulos, talvez, que mais fala ao nosso mundo moderno, porque a vida no nosso mundo moderno, nesse mundo líquido, nesse mundo tão efêmero, nesse mundo tão ansioso, nesse mundo tão veloz, tão rápido, nesse mundo, né, tão inquieto, ela é ainda muito o oposto do que nos propõe esse capítulo. E por que a vida no mundo preponderantemente ainda é assim? Porque assim é o estado íntimo das criaturas. No dia que o estado íntimo das criaturas for mais brando e mais pacífico, a vida no mundo também o será. Estamos aí a ver a nossa inquietação, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, os conflitos interiores a gerarem ainda as mazelas sociais, as mazelas morais que afligem a vida em sociedade, gerando a miséria de tantos que os leva a trabalhar exaustivamente para poder ter o mínimo para uma vida digna, enquanto outros têm tanto e vivem, às vezes, nos excessos, nos desequilíbrios. Então, as mazelas sociais oriundas ainda dos conflitos íntimos da criatura, que ela tenta sanar com os recursos materiais, sem o conseguir. As mazelas morais que geram ainda tantos males, tantas aflições, tudo ainda resultado dessa turbulência íntima das criaturas que se traduz na turbulência exterior, nesse mundo tão inquieto, tão veloz, mas ao mesmo tempo tão aflito, tão ansioso, tão tecnológico, mas muitas vezes tão sofrido, tão desequilibrado emocionalmente, psiquicamente. É o resultado ainda do universo caótico, dos espíritos, portas adentro do coração. Na medida em que vamos acolhendo a mensagem da brandura, estabelecendo paz e serenidade interior, assim será o futuro de uma humanidade mais serena, de uma humanidade mais sã, de uma humanidade mais equilibrada, uma convivência mais harmoniosa entre todos os seres. Então, eu penso que esse capítulo fala muito ao nosso mundo moderno, ao nosso modo de ser hoje ainda, humanidade, seres humanos, preparando as bases do porvir, convidando-nos primeiramente à afabilidade, à doçura, e depois, pela experiência do amor, que nos ajuda a sair um pouco dessa dinâmica muito efêmera, muito veloz na matéria, tudo tão impermanente, tudo tão passageiro. O amor nos transporta mais para o clima da eternidade, ajudando-nos a sermos mais pacientes. Porque aquele que acerena a mente converte-se nesse lago mais calmo, aquele que sai dessa dinâmica veloz, agitada, turbulenta, ele tem mais, digamos assim, condições de analisar melhor a vida. Ele consegue aprender a esperar, conecta-se com a natureza, com o passar do tempo, com o processo das coisas. Ele sai do terra a terra, do corre-corre da vida rotineira e passa, mesmo estando inserindo no mundo, nos desafios que o mundo propõe, nas atividades que aqui temos a fazer, mas ele vibra em eternidade. Ele vibra a imortalidade do espírito e isso lhe dá mais paciência, porque ele consegue ver além, ele dilata os horizontes do sentimento, do raciocínio, o seu coração vai mais longe, o seu pensamento voa mais além. Por isso nós temos essa bonita mensagem de um espírito amigo, que nós sabemos quem é, na verdade, falando-nos sobre a paciência. Informam-nos, né, alguns amigos, que seria ela, a própria Joana de Ângeles, a trazer-nos uma reflexão sobre essa paciência que devemos ter. E há uma frase dela, um parágrafo que gosto bastante, em que esse espírito amigo nos diz, né? A vida é difícil, eu sei.
Ela se compõe de milnadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Só consegue, em meio à impermanência da vida, às turbulências e vicissitudes da vida na matéria, só consegue essa serenidade para voltar-se para o mais alto, para refletir e ponderar como são mais numerosas as bênçãos e compensações do que os desafios da jornada. Só o consegue quem já encontrou essa tranquilidade do amor, quem já vibra nesse clima de afabilidade, de doçura, que é ameno, que é pacífico. Caso contrário, a gente vive nesse turbilhão, levados de roldão pelo tempo, pela demanda, pelos compromissos. Mas o amor é sair do domínio do tempo para vibrar no domínio da eternidade. É o portal libertador do espírito que passa a comungar com o Criador e trazer, portanto, a eternidade para o tempo de cada dia. Aqui me lembro sempre de uma frase de Guimarães Rosa, que muito me inspira, me encanta. Ele, na sua espiritualidade, traduzida em palavras assim, bem mineiras, né? E ele, numa carta a um amigo, certa feita, diz: penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. É isso que amor vai fazendo, ensinando-nos a introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Isso se chama paciência. Ciência da paz. Saber esperar. É saber conviver, comungar com a eternidade. E só o faz quem ama. Porque quem ama partilha ou expressa de maneira mais definida, de maneira mais profunda, a própria natureza divina. Então a paciência é mais uma das pérolas que compõem esse colar. Vai conjugar-se lá a afabilidade, a doçura que são frutos do amor. Vem a paciência ajudando-nos ou ensinando-nos a saber esperar e a conviver com a impermanência. E aí eles acrescentam ainda a obediência e a resignação, que também muito confundidas são às vezes, com uma simples inação, com um simples aceitar tudo, ou uma postura passiva, quando na verdade obediência e resignação, diz-nos aqui mais uma vez o Espírito Lázaro, que comparece 2 vezes aqui neste capítulo. São virtudes muito ativas, irmãs da doçura, da afabilidade, mas que exigem do ser autocontrole, autoconhecimento. Porque obediência não é simplesmente uma aceitação passiva. Não, obediência é consentimento da razão, portanto, é fruto de reflexão madura, de reflexão ponderada, que então entende, que então compreende, mas num plano mais elevado. Obediência que vem do latim ob audire, ouvir com atenção. É quando eu ouço com atenção a voz da consciência. É quando eu ouço com atenção a voz divina que se manifesta no silêncio, na reflexão da oração, por exemplo. Isso é obediência. E a resignação com o sentimento do coração. É quando disciplino emoções, quando governo essa força, essa potência criadora, que é o coração da criatura, o motor da vida, o manancial da vida, já diziam os provérbios. Antes de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem os mananciais da vida. Então, são virtudes ativas que, mais uma vez, demandam esforço, porque ninguém constrói, ou melhor, ninguém possui uma serenidade que não construiu. Ninguém possui brandura ou estado de pacificidade, né? Esse estado pacífico sem construção, sem empenho. É isso, portanto, o que Lázaro nos diz. Acrescentando ainda aquilo que nós comentávamos, né? Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve perder ou salvar. A virtude da vossa geração, dos nossos tempos, é a atividade intelectual. E não há como duvidar, basta olhar ao nosso redor, a tecnologia e o desenvolvimento científico-tecnológico. Mas o vício é a indiferença moral, é o distanciamento. Indiferença moral que alimenta esse conflito das criaturas,
que alimenta essa inquietação, essa angústia existencial na ausência do amor, que é a única força capaz de converter a esterilidade do deserto íntimo num Éden de venturas. Então vem a obediência e a resignação como outras pérolas a compor esse colar sublime, cujo resultado é nos dar esse autocontrole que nos impede, então, a explosão da cólera, que é a mensagem com a qual eles encerram esse capítulo. Porque, vivendo quais uma panela de pressão, essa é muitas vezes uma figura bem propícia para o tempo moderno, a cólera é o momento da explosão. Vivendo assim um estado de tensão tão constante, pela ausência dessa serenidade interior, a cólera será essa explosão que tantas vezes, tantos males, arrependimentos, acaba gerando ao espírito. Por isso, amigos, busquemos construir com Jesus brandura, paz interior, converter a nossa mente, que é espelho da vida em toda parte, nesse lago translúcido, nesse lago límpido e sereno, capaz então de refletir toda a luz e a glória das estrelas, toda a luz e a glória do Cristo e de nosso Pai Criador. Então abrimos aqui um momento de interação, de perguntas e de reflexão ampliada com os amigos. Excelente, meu amigo Arthur. Você me deixou sensibilizado, conforme me deixa em todas as suas falas. Os nossos companheiros já estão agradecendo, já estão aí trazendo elogios à sua forma de falar e já surgiram algumas perguntas, algumas considerações, não é mesmo, Carlos Jefferson? É isso mesmo, né? O pessoal já está participando ativamente. E aí, quem ainda não enviou sua pergunta, dá tempo, pode enviar a pergunta lá no bate-papo, que a gente vai trazer ela aqui para a tela para a gente poder conversar, dialogar um pouco mais a respeito desse ensinamento que o Arthur trouxe para a gente na noite. Exatamente. Eu vou colocar aqui para nós a nossa primeira pergunta, meus irmãos. Foi a nossa irmã Denise Balot. Ela traz aqui para nós como manter nosso mundo íntimo sereno, equilibrado diante de tudo que hoje estamos vivendo. O que fazer? Eu começo com as respostas aqui? Pode começar, Arthur. A gente dá essa prerrogativa. Não, Okay. Pode começar. A Denise é também uma facilitadora do IGESE, da FEEGO, é uma grande trabalhadora espírita, uma grande amiga, e está participando aí hoje da nossa live, como vem participando. Bem, para iniciar a resposta, me lembro mais uma vez do nosso querido Guimarães Rosa, no seu magnífico livro Grande Sertão Veredas, quando ele nos diz lá em determinado momento: ou você governa o sertão, ou o sertão te governa. E o sertão, no contexto da sua obra, no sentido espiritual e transcendente, é o símbolo da vida ao nosso redor. Da vida material, com as suas impermanências, dificuldades, lutas, né, com tudo Kardec define como sendo as vicissitudes. Então, essa frase, na verdade, é uma frase de profunda sabedoria que nos resgata a própria lição de Jesus no Evangelho. Quando, por exemplo, Jesus nos diz: eu venci o mundo, e não no mundo. Porque assim, quem está no mundo, ou ele vence o mundo, ou o mundo o vence. Ou eu governo o sertão, ou o sertão me governa. Isto é, ou eu consigo construir uma tal vida interior que transborde e, portanto, modifique o mundo ao meu redor, ou, na ausência desse cultivo da vida interior, eu acabo sendo escravo, dominado, subjugado pelas circunstâncias e acontecimentos exteriores. Então, qual que é a grande proposta? Que é a essência da espiritualidade: cultivo de vida íntima. E nesse quesito nós temos uma série de recursos para enriquecê-la, para fazê-la florescer e frutificar. Alguns mais básicos aqui, mais fundamentais, que poderíamos mencionar: oração, cultivar a oração diariamente como momento de pausa, de reflexão, de comunhão, de contato com o Criador, com as forças superiores da vida. Outro recurso fundamental: o estudo nobilitante, o acesso à luz espiritual, nutrição da alma que nos chega por meio dos livros. A doutrina espírita tem uma literatura tão vasta e tão rica, a começar pelo começo, Allan Kardec, passando pelos clássicos, como não nos lembrarmos aqui de um Leon Denis, na majestade da sua inspiração, Gabriel Delane e outros tantos dos clássicos. Depois vem Francisco Cândido Xavier,
Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, os vários espíritos que por meio deles nos trouxeram obras-primas. Então o estudo é outro recurso de cultivo de vida interior. O processo de autoconhecimento, parar determinados momentos para refletir consigo, para pensar na vida, para cultivar o silêncio, o trabalho no bem, mover coração e mente no esforço, na dinâmica da vida, qual dínamo de luz, a produzir luz pelo movimento, no serviço no bem. Então são recursos que a gente precisa cultivar para engrandecer a vida espiritual interior, para que ela então transborde, moldando a vida e a realidade ao meu redor, apesar das lutas. E para que então eu não seja subjugado, sufocado pela vida lá fora, com as suas circunstâncias, desafios e lutas. Então é mais ou menos isso, resumindo em Guimarães Rosa, ou a gente governa o sertão, ou o sertão nos governa. Bom, eu não vou fazer um acréscimo, porque eu acho que você já respondeu aí a maestria. Mas eu quero trazer algumas considerações para essa amiga querida que é a Denise Balot. Eu reflito muito, sabe, Denise, no Sermão na Montanha, quando Jesus nos coloca ao coração, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Eu me pergunto todos os dias quando eu vou ao espelho pela manhã, Rafael, onde está o vosso tesouro? Será que o meu tesouro está nas coisas do mundo? Porque quando está nas coisas do mundo, eu entro na correria, eu entro na ansiedade, eu entro nessa modernidade líquida que nos fala Zygmunt Bauman, o grande escritor polonês. Eu começo a competir, eu começo a ficar na ansiedade de conquistar coisas, conquistar espaços, submeter pessoas, e eu começo a atribular o meu mundo íntimo. Mas quando eu coloco o meu coração nas coisas espirituais, meditando na minha essência, eu sou um espírito imortal, que caminho para a plenitude, eu começo a me apaziguar. Por quê? Porque eu vou buscando os reais valores do espírito. E para que a gente possa entender quais são os reais valores do espírito, Arthur, eu me lembro muito, e você fala como ninguém da obra Paulo e Estevão, dos conselhos de Estevão e de Abigail para o jovem Saulo, que se fez Paulo, quando ele estava ali nas cercanias do seu torrão natal de Tarso, ali numa comunidade chamada Tauro, quando ele dorme ao céu, ao som das estrelas, e já numa caverna ele começa a ver a sua amada e aquele que ele matou, mas que se torna um verdadeiro anjo de guarda. E os conselhos que ele recebe de Abigail é: ama, trabalha, espera e perdoa. Então, Denise, como manter o nosso mundo íntimo sereno? Buscando amar sem perguntar até quando. Buscando exercitar essa virtude que Jesus nos ensinou. Não importa se o mundo não ama, não importa se o mundo ainda odeia, não importa se o mundo está uma fogueira de violência. Amar apazigua a nós mesmos. São feitos experimentos pela ciência nos dias de hoje que amar dulcifica as nossas células, os nossos tecidos, apazigua os nossos sentimentos. Então, não esperemos ser amados, porque isso ainda nos traz a infância espiritual, mas amemos, porque quando nós amamos, nós asserenamos o nosso íntimo. O segundo conselho: trabalha, porque nós estamos no mundo segurando na charrua, como nos diz Jesus, sem olhar para trás. Quanto mais trabalhamos, mais dulcificamos os nossos pensamentos. E olha como é importante trabalhar. Carla e Jefferson, vocês estão com o mundo íntimo asserenado quando estão fazendo live aqui com a gente? De maneira nenhuma. Vou explicar por quê. Rafael, sem querer assim, interromper seu raciocínio, mas de uma certa forma, trazendo a elucidação que vocês já estão trazendo, da importância do trabalho, sobretudo o trabalho no bem. Porque ninguém está em paz nunca aqui na Terra. Aqui não é um paraíso de delícias. Todos nós temos as nossas dores, temos os nossos anseios, as nossas angústias. Só que quando a gente está ocioso, elas falam mais alto. Mas quando a gente está no trabalho, quando a gente está se dedicando pelo outro, de certa forma a gente deixa ali no cantinho. Não que a gente deixa de escutar o nosso coração, não que a gente deixa de se preocupar, né, conosco, mas naquele momento parece que dói menos, parece que a gente sofre menos. E não é que parece, não, é porque está doendo menos, porque no outro eu encontro o meu remédio, na caridade eu encontro a minha consolação, né? Às vezes a gente
a gente não é benevolente, a gente é uma pessoa mais enérgica, sem perceber. Porque Pedro decepou a orelha do soldado achando que estava protegendo o Messias, estava protegendo o Cristo. Quantas vezes não fazemos isso achando que estamos nos protegendo e, pelo contrário, estamos nos recolocando ou nos afundando no ciclo vicioso do egoísmo. E perceber a importância de auxiliar o próximo, de amar, é o maior remédio, né, a maior cura para todas as dores, não é mesmo, Carla? É verdade, sem dúvidas. Eu já, né, Jefferson e Rafael sabem, né, das minhas confissões aqui, dos meus sofrimentos, meus padecimentos físicos e de outras formas também, mas enquanto eu estou fazendo o trabalho aqui, eu realmente não sinto, né, não sinto dores, não, é como o Jefferson falou, não é que os problemas não existam, né, que eles são amenizados de tal forma que é como se eles não estivessem lá. Né? Então, nós somos fortalecidos para poder passar por essas dificuldades, né? Porque falamos no episódio da semana passada, né, que Jesus não nos disse que nós não teríamos as dificuldades, mas ele as tornaria mais leves, né? E é justamente isso que nós sentimos aqui enquanto estamos realizando o trabalho em prol da nossa doutrina. Bom, e os dois últimos verbos, espera e perdoa, porque nós precisamos esperar. E o que é esperar se não desenvolver a paciência que o Arthur tão bem relatou? Porque vejam a experiência de Paulo. Ele havia se transformado ali no deserto de Damasco, mas não poderia começar a trabalhar de imediato. Para trabalhar para fora, era preciso inicialmente trabalhar-se intimamente. E daí a experiência no deserto. 3 anos no deserto. Depois mais 3 anos como tecelão, para forjar intimamente os valores, para depois exercitar esses valores internos na exterioridade. Então, nós precisamos exercitar a paciência, saber que cada coisa vem ao seu tempo, saber que o próprio Allan Kardec começou a entrever os fenômenos espíritas quando já tinha mais de 50 anos. Isso tem um porquê. Porque as coisas têm o seu justo momento. A semente, ela ganha o solo escuro e só dá frutos depois de um certo tempo, até chegar na lição de perdoar. Porque quem não perdoa não tem paz íntima nem serenidade. Então, Denise, colaborando aí com o Arthur e trazendo as vozes da Carla e do Jefferson, em suma, é o que nós queríamos te responder. Nós vamos continuar ainda nessa linha de raciocínio, e nós temos mais uma pergunta para elaborar sobre essas questões que a nossa querida irmã Maria Lourdes nos trouxe, vai aparecer aí na tela para a gente, que é o que fazer ante aos impulsos menos felizes, porque eles vão chegar, como a gente vencê-los. Quer que eu comece essa, agora? Arthur? Vou Começa começar. essa aí, vai. Porque quando a gente deixa só o outro começar, ele não ganha o tempo de pensar, né, de buscar aí uma inspiração. Mas vamos lá, Arthur. Minha amiga Maria de Lourdes Gonçalves, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. O que são os nossos impulsos, se não o fruto do que está na nossa alma, daquilo que nós somos? Porque muitas vezes nós queremos educar os nossos impulsos, que é o extrato daquilo que vai no nosso espírito. Em verdade, nós precisamos educar a nós mesmos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e teremos impulsos melhores. Então, o grande trabalho nosso, e eu estou dizendo nosso porque começa em mim, nós estamos aqui numa grande família da Fé Egoflix, é nos educar, é nos transformar moralmente. Por isso, o insigne Allan Kardec nos traz, lá no capítulo 17, de que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Porque quando eu vou do ódio para o amor, eu vou do perdão, eu vou da vingança para o perdão, eu vou das trevas para a luz, eu vou me dulcificando por dentro, e os impulsos que vão sair do meu espírito serão impulsos melhorados. Eu me lembro de uma mãe que foi consultar Divaldo Franco, isso lá pelo ano de 1980. Jefferson, Carla e Arthur não tinham nem nascido, eu estava nascendo. E a mãe perguntou assim para Divaldo: eu preciso educar os impulsos do meu filho, porque ele tem impulsos de muita raiva, ele tem impulsos de belicosidade, como que eu faço?
E Divaldo respondeu para aquela mãe: olha, não tem como educar os impulsos, porque os impulsos são aquilo que vai no próprio espírito. Nós precisamos educar o seu filho, porque ele se traduz daquilo que foi ontem, e a senhora deve colaborar com esse processo. Mas como? Ajudando a evangelizar o seu filho, ajudando a ele a se transformar numa pessoa melhor, porque começa com ele, mas a família, os pais, têm um grande contributo. Então, como fazer ante os impulsos menos felizes? Autoevangelização. Trazer Jesus para os nossos dias e passar em vivendo em comunhão com ele, nós teremos impulsos mais felizes. Apenas contribuindo com mais alguma reflexão, imaginemos que nós temos um rio a purificar, cuja nascente já está contaminada. Por mais energia que gastemos tentando purificá-lo a jusante, isto é, distantes da nascente, toda a água nova que chega já vem contaminada. Qual é a postura, o caminho sensato, portanto? Ir à nascente e descontaminá-la. E a nascente do espírito, a nascente do ser, são os seus sentimentos. É o coração, é a base mais fundamental. Por isso Jesus lava os pés dos discípulos, como a dizer, quem lava os pés, todo o restante já estará purificado. É óbvio que os pés ali representam a base do espírito, a base do ser, que é o sentimento, é o coração. Por isso Jesus é, por excelência, mestre do coração. E o evangelho é exercício do coração, academia da alma. Então, nós temos que trabalhar, renovar o sentimento, que é renovar o manancial e, por consequência, tudo que brota desse manancial, todos os impulsos serão mais purificados. Porque dos sentimentos aprendemos com os espíritos, com Emmanuel, do sentimento brotam os pensamentos, que por sua vez são os definidores das palavras, das atitudes, que serão alavancas libertadoras do espírito ou algemas que o prendem e mantêm ainda cativo das experiências menos felizes. Renovando, portanto, o coração, e nós temos a grande escola da caridade, o serviço do bem, da abnegação, que renova esse manancial e, por conseguinte, tudo que daí brota, todos os impulsos que daí possam nascer. Por isso é preciso volver à escola do coração. Me lembro da questão 912 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: qual a melhor maneira da gente superar o predomínio da materialidade em nós, né? O predomínio do corpo, que muitas vezes nos impede de desenvolver a espiritualidade, o predomínio realmente da realidade espiritual. E a resposta dos espíritos é muito sucinta: praticando a abnegação. Então é a escola do servir, é a escola do amar, que vai nos desmaterializando, renovando o manancial, para que tudo que venha daí a nascer seja algo mais sublime, seja algo realmente renovador, transformador, a traduzir-se em atitudes, em palavras mais felizes e num destino, portanto, mais luminoso. Muito bem. Só para a gente fechar aqui, enquanto vocês comentavam, nosso professor Otacílio também trouxe o comentário dele aqui, né, de como, o que fazer ante os impulsos menos felizes. Ele disse que é usar a válvula de controle da panela de pressão e, então, ir baixando a temperatura da panela. Então, olha aí, comentário do nosso querido Otacílio. Joga a água da oração, né, Otacílio? Joga a água da oração para ir dissipando o calor e aí vai deixando a pressão, né? Muito bem. Inclusive, o comentário do Otacílio, né, vai muito de encontro à nossa próxima pergunta, e a nossa querida irmã, né, Diná, nos trouxe, que é o seguinte: cada pessoa tem seu tempo para alcançar a paciência, doçura. O exercício seria diário, com ajuda em oração pela pessoa. A pergunta dela: se todos nós temos um tempo para alcançar a paciência, aí o Otacílio trouxe, né, a figura de linguagem do regulador de pressão, né, da válvula de pressão da panela, para nos ajudar no controle emocional. E aí vem essa pergunta sobre o tempo para alcançar isso. Sim, de fato, né, até o Rafael mencionou, quando falou do espera, né, saber reconhecer o tempo de cada coisa, o tempo de cada pessoa, entender o seu universo de apreensão, o que ele já consegue alcançar da realidade da vida, das leis divinas. É preciso, sobretudo na vida, ter compreensão, saber dosar, ler muito bem cada coração, sem exigir ou esperar dele o que pode
algo mais do que pode dar no momento, mas sem nunca perder também o ensejo e o ânimo de algo estimulá-lo para dar mais um passo na senda renovadora. Então, na medida em que a gente se propõe a fazer a nossa parte, é a melhor maneira de convidar, sugestionar o outro a fazer a sua também, de despertá-lo, de atraí-lo para essa caminhada. É fazendo a parte que nos compete. Se o outro ainda não o faz, que te importa a ti? Segue-me tu, disse Jesus a Pedro e a todos nós. Porque seguindo nós o caminho que nos cabe, estaremos abrindo caminhos para aqueles que ainda não os encontraram e um dia haverão de trilhar por eles também. Então, fazendo a parte que nos cabe, sendo nós aqueles que levamos a brandura, a serenidade, o perdão, onde isso falte, estaremos aos poucos abrindo horizontes para que outros corações possam encontrar esse caminho também. Diná, minha amiga, eu quero contar uma história rápida para você. Porque no finalzinho da década de 60, a grande banda que encantou o mundo, chamada os Beatles, estava se desfazendo. E um dos seus membros, Paul McCartney, vivia um período de bastante turbulência, eram problemas financeiros, eram problemas de saúde. Ele sofria o afastamento de John Lennon, que já havia se namorado de Yoko Ono, estava indo para Nova York. E ele, muito aflito, querendo saber qual era o tempo que todas aquelas coisas iriam passar, uma noite ele teve um sonho. E sonhou com a sua mãe já desencarnada, o nome dela era Mary. E a sua mãe lhe trouxe algumas lições durante o sonho, que ao acordar, ele se lembrou daquelas lições e compôs uma canção. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Eu falei em inglês, agora em português, porque o meu inglês é bem ruim. Quando eu me encontro em tempos de problema, Mãe Maria vem até mim, dizendo palavras de sabedoria. Deixe estar. Deixa que o tempo resolva as feridas do nosso coração e nos traga paz. Let it be. Então, let it be. Deixa que o tempo vá acertando as coisas, vá consertando as feridas do nosso coração. Faça como o Arthur te sugeriu. Faça a sua parte. Não deixe de lutar, não deixe de se esforçar, mas o tempo de Deus, o tempo das coisas acontecerem, nós vamos esperar, porque as coisas vão chegar. Muita paz para você e obrigado pela sua participação. Legal, né, as participações dos nossos queridos irmãos, né, na nossa live, com perguntas, com comentários. Nós temos uma pergunta, acho que dá tempo da gente falar dela, não dá, Carla? Rapidinho. Dá sim, é uma questão bem importante da gente falar. O nosso amigo Luiz Oliveira Júnior, a gente falou aqui sobre as virtudes, né, os vícios, e ele está nos trazendo aqui a questão, o que é a caridade. Eu queria ver se o Arthur podia responder para o nosso amigo Luiz. Eu acho que a definição mais bela, mais sublime, que já chegou à humanidade sobre o que é a caridade encontra-se no Novo Testamento, mais especificamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Quem leia aquela página, eu acho que poderá entrever um pouquinho o que é o universo sublime da caridade. Mas os Espíritos nos auxiliaram, sintetizando talvez tudo que Paulo colocou lá em palavras mais breves, né, no famoso BIP, a benevolência, a indulgência e o perdão, a representarem todas essas faces da virtude divina que se expressa na criatura. Isso é a caridade, é a luz que se acende em meio às trevas, é o amor, é a bênção, é a indulgência, a compreensão, enfim, é tudo que é de Deus a redimir, a sublimar o que ainda é imperfeição humana. Mas ficaria como sugestão, leia capítulo 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ali nós temos talvez o texto mais belo já produzido na humanidade, além das palavras de Jesus, é claro, acerca da caridade. Eu vou fazer um comentário aqui. Se eu me equivocar, o Arthur, o professor Otacílio, me corrija. Quando a gente pega a Septuaginta, a Bíblia lá do seu grego, e a palavra que está contida nessa carta citada pelo Arthur, a carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, é ágape. E ágape, do grego, a gente pode traduzir para o português em duas palavras, amor ou caridade. Tanto que a gente, quando pega algumas versões da Bíblia, a gente pega como amor.
Ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua de todos os homens, se eu não tiver amor. Mas a versão que é trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda que eu falasse a língua de todos os anjos e não tivesse caridade, e eu me perguntei muito tempo, Arthur, por que umas versões trazia amor, outras trazia caridade? E nos estudos de Saulo, de Haroldo Dutra Dias, eles chegaram a uma conclusão que eu compartilho com eles. A melhor palavra é de fato caridade. E por quê? Porque a caridade é o amor em movimento. Então, meu amigo Luiz Oliveira Júnior, o que é a caridade? Toda vez que nós colocarmos o amor em movimento, porque o amor é um substantivo abstrato, a caridade é algo concreto. Então, colocar o amor no concreto, seja de que forma, seja em que expressão, nós estamos sendo caridosos. Daniele, minha amiga, você traz um relato e eu li. Eu tento todos os dias isso que você falou, mas é difícil pelos problemas psiquiátricos e psicológicos da filhota. Vou me policiar, mas obrigada, você acabou falando diretamente para mim. Eu não falei diretamente para você, eu falei diretamente para nós, porque nós somos aqueles que temos os problemas. Eu tive problemas psiquiátricos durante grande parte da minha vida, e eu tenho descoberto que nós precisamos dos médicos do mundo, das dragas medicamentosas, mas nós igualmente precisamos de Jesus. Então não se culpabilize pelos problemas da sua filhota, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, mas procure ajudar da forma que você consegue, porque você está fazendo a sua parte. Conte conosco, conte com o Espiritismo, e se quiser depois, passe-nos o nome da sua filha que nós vamos orar e vibrar por ela. Muito obrigado pela sua participação, não só hoje, mas nas nossas lives, e que Jesus te abençoe. E a sua filhota. Também podemos comentar, Rafael, que a gente tem um outro relato, né, da Maria Leci, também traz a sua história, né, relatando que passa por sofrimento também, porque é obediência e resignação que ela fala, ó, cada hora que levanto é uma batalha, e ter isso porque ela teve a perda repentina do filho no auge da vida, num acidente trágico. A gente sabe que acidentes realmente são muito tristes, e que ele com 30 anos deixou uma filha de 7. E é muito importante, Maria Leci, também a Daniele, primeiramente se sintam abraçadas por nós, por todos aqui assistindo, porque consolar é isso. Consolar é nós, todos nós, não só nós 4 em tela, mas todos que estão assistindo, a abraçarmos uns aos outros, para que, é aquilo que a gente já falou, calar a dor que está em nós, para ouvir a dor do outro. E o Rafael frisou muito bem, a doutrina espírita, que é o consolador prometido, que é aquele que não vem para que pare de doer, mas que vem para dar ressignificado para a dor, para resignar todo o sofrimento que a gente passa, para nos trazer um caminho. Ela é maravilhosa, porque ela nos dá respostas, ela nos dá consolo, e o professor Otacílio trouxe uma mensagem, que eu vou até, a Carla, pô, beleza, a Carla ia jogar, eu ia jogar junto, a gente pensou ao mesmo tempo, mas a Carla temos uma afinidade muito boa, que olha lá, do ponto de vista prático, caridade é a ação que você faz depois de se colocar no lugar daquele que precisa de você. Maria Leci, Daniele, se doar pelo outro, isso é caridade. Isso acalma nossas dores. Vocês vai ter a filhinha agora para criar. Porque no caso da Maria Leci, ficou a neta. No caso da Daniele, tem a filhinha, que passa por algumas dificuldades nessa encarnação. Mas tem o amor por um ente tão querido, o amor que dignifica o ser, para que nós possamos encarar essas dores. E o sorriso da criança é maravilhoso, porque ele liberta, ele encoraja, porque é um sorriso livre de qualquer preconceito, de qualquer intenção oculta, porque as criancinhas trazem em si a pureza. E Jesus nos pediu para nos assemelharmos a elas. E quando hoje estudamos a benevolência, estudamos que precisamos ser pacientes, que precisamos entender por que estamos aqui e qual a nossa missão, nada melhor do que o exemplo das criancinhas para nos guiar no caminho. Se sintam abraçadas por nós, todos que aqui estão, todos têm dores, têm sofrimentos. Essa doutrina é consoladora e a gente não pode deixar nunca também de valorizar os profissionais
que sempre atendem e sempre acolhem essas situações, os psicólogos, psiquiatras, os médicos de maneira geral, os cuidadores nos asilos, também nas casas de cuidado de pessoas especiais. A nossa gratidão a esses enviados de Jesus em toda a nossa vida. Jefferson, e é importante a gente dizer também para os nossos amigos e amigas, nós trouxemos aí um comentário, né, de duas mães, trazendo, né, a sua dor, e sabemos que tem pessoas que estão passando por momentos de muita dificuldade, de muito sofrimento, né, e nós lembramos que existem canais de ajuda que podem auxiliar nesses momentos de dificuldade, né, nós trazemos aqui para vocês o CVV 188, né, que vocês podem ligar. Tem os canais de atendimento fraterno também, da Federação Espírita do Estado de Goiás, atendimento espiritual. Então, se vocês estiverem precisando também, procurem a ajuda, né, a ajuda espiritual, né, o tratamento espiritual, mas também o tratamento físico, se houver necessidade, o acompanhamento de uma psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico, se for necessário, né, que esses tratamentos nos foram dados, estão à nossa disposição para que possamos ser auxiliados durante esses momentos de dificuldade, né? São aí auxílios que nos são dados, então não estamos sozinhos, não pensem que vocês estão sozinhas, a dor de vocês, ela pode ser como o Jefferson falou, Arthur, Rafael, né? Vamos aí cuidar, vamos trabalhar, vamos permanecer em prece, não vamos desistir, e vamos realmente fazer uso de tudo que nos foi dado, da doutrina espírita, as mensagens de Jesus tão consoladoras, né? E se houver necessidade, vamos buscar aí os tratamentos, o canal do 188, o atendimento espiritual e os atendimentos médicos e psicológicos. Que importante, né? Essa pegar na mão uns dos outros, para que juntos possamos encarar as dificuldades, porque em conjunto dói muito menos, em grupo é muito mais fácil de vencer qualquer desafio. Rafael, Arthur, suas considerações finais para nosso momento, e sem esquecer que se você ficou com dúvida, se você ainda quer ser esclarecido, se você tem alguma sugestão também, tem o nosso e-mail que você pode utilizar para nos enviar seu comentário, sua sugestão, sua dúvida, né, no ACSE, que é a Área de Comunicação Social Espírita, acse@feego.org.br. Fiquem à vontade. Bom, deixa eu ir primeiro, então. Eu quero agradecer a presença do Arthur, quero agradecer a presença de todos vocês que estão aí no nosso chat. Daniele, já tomei nome da sua filha e vou fazer a minha prece, vou incluí-la no nosso culto do Evangelho no lar, mas continue com a gente, porque a sua presença nesse ambiente onde nós estamos, com as orações, com os pensamentos elevados, isso tudo vai trazendo paz para o seu lar, vai trazendo dulcificação para a sua alma. Nós estamos juntos, lembre-se disso. Arthur, eu tenho costumado escrever umas poesias, e hoje eu escrevi uma poesia dedicada ao amigo, a você que é um amigo muito querido, a Carla, que se tornou uma grande amiga, uma verdadeira irmã, ao Jefferson também, um grande parceiro, um grande amigo, e também a todos os amigos que estão aí no nosso chat. Ao amigo, o meu preito de gratidão e carinho, pelo auxílio e conforto das horas gravosas, por nunca me deixar ao desalento e sozinho, fazendo dos meus dias experiências luminosas. Ao amigo, o meu poema de alegria e unção, reverenciando o prazer da sua companhia, que preenche minha alma de real satisfação, permitindo-me viver jubiloso o dia após dia. Ao querido amigo, dedico um jardim de flores, esperando que elas dissipem eventuais dissabores, e o seu coração possa estar sempre a sorrir. Receba então meu testemunho de fidelidade, que em versos expressam a real felicidade do grande fato de você existir. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez, Arthur Valadares. Eu que agradeço, meu amigo, pelo carinho de sempre, pelas palavras que nos tocam, nos inspiram na caminhada. Agradeço também a Carla e o Jefferson pela parceria aqui nesta noite de trabalho, de reflexões, e a todos os amigos e amigas que estiveram conosco, abrindo seus corações para nos ensinar, para compartilhar suas experiências, suas dores,
e certamente também para acolher as palavras de Jesus, as bênçãos consoladoras do Espiritismo. E gostaria de deixar apenas como uma reflexão final, palavras finais, palavras que na verdade não são nossas, mas palavras imortais, que o nosso coração não pode esquecer, não esquecerá jamais. Aquelas palavras que ficaram registradas no Evangelho, quando Jesus nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que essas palavras de vida eterna ressoem em nosso coração, ajudando-nos na jornada em busca da brandura, da mansidão e da consequente paz que nasce nesse clima interior. Jesus abençoe a todos. Assim seja. Agradecemos imensamente, Arthur, pela sua presença, sua participação aqui na noite de hoje e as palavras, né, tão doces, tão encantadoras e tão edificantes, né? O pessoal no chat está colocando, já está o pessoal realmente, né, se sentindo consolado com o estudo da noite de hoje e agradecemos, né? Leve aí a nossa gratidão por ter estado conosco na noite de hoje e a todos vocês que estão aí nos acompanhando dos seus lares, agradecemos imensamente porque esse estudo aqui é conjunto, estamos todos estudando juntos, começando pelo começo. Todas as perguntas são extremamente importantes, todos os comentários, então estamos juntos, agradecemos e contamos com todos vocês, né, ao longo da semana, porque o nosso estudo começa pelo começo, está começando hoje no domingo e vai até sexta-feira, então sempre às 21h30, convidamos vocês para estarem acompanhando. E amanhã, né, Jefferson, temos aqui uma live também, vamos falar sobre ela? Isso mesmo. Amanhã vocês têm um encontro com o nosso queridíssimo irmão Otacílio Rangel, junto com a irmã maravilhosa, de um sorriso exuberante, a Nazaré Diniz e o Fábio Simões, às 21h30, estudando a Gênese sob as luzes do Consolador. Arthur, a nossa gratidão, não só minha, da Carla, mas de toda a equipe das Lives Comece pelo Começo e de todos aqui, estudando juntos, neste estudo maravilhoso, que Deus possa retribuir toda a luz que você nos trouxe. Depois, Carla, dessas duas declamações, né, do poema do Rafael, da maravilha do ensinamento do Cristo que o Arthur nos relembrou, só fica a paz no nosso coração, essa sensação maravilhosa que vai permanecer conosco durante toda a semana, estudando Comece pelo Começo. E nós aproveitamos para convidar vocês também para o nosso estudo do Evangelho do próximo domingo, né? Às 21h30. Nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e teremos também convidados especiais, né, meus irmãos? Exato. Robson Bin. Então, não percam o estudo Robson da Bin semana e Lara, viu? A Lara Robson também Bin está... e Lara, exatamente. Não percam o estudo da semana que vem, porque vai ter estudo, vai ter música e vai ter, sobretudo, muita fraternidade. Meus amigos, nos encontramos na semana que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Isso mesmo. E, como sempre, né, para encerrar aqui, nós encerraremos com um poema. Hoje trazemos aqui Apelo Espírita, de Albino Teixeira, psicografia de Chico Xavier. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e nos encontramos no próximo domingo. Apelo Espírita, por Albino Teixeira e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Irmão, faze de cada ensinamento que recebes uma instrução do plano superior. De cada tarefa, por mínima que seja, uma realização em que deixes os melhores sinais de tua presença. De cada conversão, um entendimento construtivo. De cada conversação, um mensageiro de tua cooperação no levantamento da felicidade geral. De cada relação nova, uma sementeira de bênçãos. De cada necessitado, um irmão que te espera o auxílio em nome da divina paternidade. De cada desapontamento, um teste de compreensão. De cada experiência,
um ensejo de aprender. De cada hora, uma oportunidade de servir. Companheiro da terra, és o viajor em trânsito na hospedaria do mundo. Guarda o coração e a consciência na prática do bem, de tal modo que possas receber com o despertar de cada manhã um novo renascimento na casa física e no descanso de cada noite um ensaio de regresso tranquilo ao teu lar verdadeiro na vida espiritual.